E agora nós vamos descobrir esse segredo. Por que o Leandro escolheu o Algarve? Eu estou aqui com o Leandro. Que honra, que alegria, Leandro, estar aqui com você, com o seu time. E nós estamos, gente, em Portimão, aqui no Algarve. Você acabou de chegar no Algarve. Sinceramente, acabei de chegar e estou apaixonada. Mas eu acho que era exagero as coisas que eu falo na rede social, não? Gente, quem acompanha o Leandro, eu acompanho o Leandro desde 2019. E quem acompanha ficou pensando assim, por que o Leandro escolheu o Algarve? Porque quem acompanha de perto sabe que tem um motivo muito especial e muito específico para ele escolher esse lugar. E agora nós vamos descobrir esse segredo. Por que o Leandro escolheu o Algarve? Lembrando que nós estamos no mês de novembro. E olha essa paisagem. Quase inverno e tá calor. Esse é um dos pontos, né? Mas assim, a gente não precisa ensaiar para falar daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita. Já viajei em muitos lugares do mundo, tem muitos lugares bonitos, mas o Algarve é completamente diferente de tudo. A começar pelo esse clima, que é muito parecido com o Brasil, porque quando a pessoa pensa na Europa, pensa assim, lugar frio. Né? Agora, você foi em Londres, na Noruega, você for na Bélgica e tal, é muito frio e o brasileiro não está acostumado. Então, aqui o verão é um verão de verdade e o inverno é um inverno ameno. Então é delicioso. Agora, se eu for falar os motivos, são diversos, né? Você poderia começar primeiro em relação à segurança. Não adianta. Portugal é o sexto país mais seguro do mundo. Do mundo. Então, você vai ver índice de criminalidade, enquanto no Brasil bate uma média de 47, 48 mil homicídios por ano. Aqui a gente está falando de Portugal, 93 homicídios por ano. Uau. Detalhe, se você for falar dos Estados Unidos, também não é seguro. Você está falando de quase 20 mil homicídios no ano. Então, assim, é uma disparidade muito grande. É uma segurança absurda, que é uma coisa que para o brasileiro é até estranho, né? Eu carioca. Então, às vezes eu chegava aqui e ficava assim, não, peraí e tal. Às vezes vai correr na praia, uma vez a gente deixou um tênis ali da Jordan, deixa ali, volta, vai estar ali. Vai estar ali. Então, essa sensação de segurança acho que é o primeiro lugar. Quando você fala do Brasil, segurança é caro, né? Ah, moro em Alphaville, pô, um condomínio fechado, sufocante, um monte de segurança. Ah, minhas crianças estão com segurança. Então, assim, nada contra. Quem precisa morar, tá tudo maravilhoso. Mas existe uma liberdade muito maior que as pessoas precisam descobrir. O Algarve já é um paraíso do europeu. Já é. O brasileiro que ainda não conhece, a gente está apresentando. Ainda, mas o europeu já conhece, o americano já conhece. Então, é espetacular. Esse é só o primeiro motivo. Você falou que viajou para vários lugares e praticamente todas as viagens que vocês fizeram a gente acompanha. A gente vai junto, viajando com vocês. E uma pergunta que eu acho que é muito importante esclarecer para todo mundo é por que tão poucas pessoas conhecem o Algarve. Brasileiros que poderiam investir no Algarve, comprar uma casa de campo para passar férias aqui com a família, por N motivos que você vai continuar falando. Mas por que esse lugar tão especial, com uma beleza única, muitas pessoas ainda nunca ouviram falar? Eu não sei, mas acho que Deus separou para que eu pudesse apresentar juntamente com o Yudi. Essa é uma grande verdade. O brasileiro focou muito em Orlando. Você vê que a maioria do brasileiro só pensa em Orlando. Gente, a disparidade de qualidade de vida, de valorização imobiliária, hoje na Flórida está tendo queda. Então, assim, quando a gente fala de número, existem duas coisas, a emoção e a razão. A emoção é que vai ganhar de 10 a 0. Mas quando você entra para a razão, você vai fazer número. Número. Aqui a taxa de juros é menor, aqui a valorização imobiliária é muito maior, muito maior. Agora, tem brasileiro que não pesquisa. Quem pesquisa? Quando você fala de grandes empresários europeus que estudam, eles veem a valorização imobiliária do Algarve. Tanto é que a maioria das casas aqui não são de portugueses, são de pessoas, são de holandeses, são de irlandeses, são de britânicos que compram aqui no Algarve. Por exemplo, onde eu moro, meu vizinho é da Bélgica, do outro lado é da Holanda, o de trás é suíço. Então, assim, o Algarve é um país à parte. E quando ele fizer conta, o brasileiro inteligente fizer conta, ele fala assim, nossa, eu não vou investir mais em Holanda, não vou investir mais em outro lugar. Pelo amor de Deus, deixa eu entender e tal. E vai descobrir um paraíso. Né? E aí, então, em relação a investimento, números e tal, aqui é espetacular. Agora, tem as outras coisas, por exemplo, família. Aqui é um lugar muito família. Então é um lugar para desfrutar. Se a pessoa quiser morar, oportunidades, escolas internacionais, britânicas, espetaculares. Assim, falando em relação ao que eu quero para meu filho, eu posso pagar o colégio mais caro do Brasil, que não vai ter o que um colégio aqui oferece. Poderia ele estar aqui, passar o dia falando. A culinária. Nossa, cara, você está falando de a comida fresca, menos glúten, a comida aqui tem muito menos glúten. Então as pessoas vivem mais saudáveis, o bacalhau fresco, o azeite, para quem gosta de vinhos, os vinhos são espetaculares. Comer bem. Comer bem. Vem a entradinha. Os pães daqui, esquece, não são iguais em nenhum outro lugar do mundo. Aí depois vem aquele pastelzinho de nata, que no Brasil a gente chama de pastel de Belém, mas aqui é pastel de nata. Esquece. Delicioso. Por exemplo, aí entra no estilo de vida. Esse para mim é um dos pontos muito importantes. Porque as pessoas hoje na correria, trabalho, tal, não pensam no estilo de vida. Eu quando comecei a vir para cá, eu falei assim, mas por que não morar aqui?
caminhar nessa orla. Aqui é um lugar que tem muito... A gente está em frente a uma praia que tem campeonato de futevôlei, tem um monte de coisa de campeonato aqui. Teve triatlo na semana passada, campeonato mundial. Eu tenho um autódromo internacional do Algarve aqui, que cabem 100 mil pessoas, Interlagos cabe 60 mil pessoas. Eu tenho diversas áreas de lazer, assim, é muito, muito provocado para esporte. Aí você entra em golfe, são os melhores campos de golfe do mundo. Então você não tem nem noção. Os melhores campos de golfe do mundo, para quem gosta de caiaque, tem caiaque, bicicleta, andar, trilha. É vida. Infinidade. Infinidade. Em um lugar que tem 300 dias só no ano. Então, assim, você vai ter, sabe, naquele negócio de céu cinza. Isso aqui é Europa mesmo? É Europa. É Europa. É o Algarve, é um paraíso Tá perto escondido. de onde? Como eu gosto muito de viajar, as pessoas às vezes não pensam nisso. O Brasil, querendo ou não, é muito distante de tudo. Os Estados Unidos também. Então, aqui, por exemplo, no mês passado, eu fui para Noruega. Então, bate e volta. Outra coisa, no Brasil, você faz o Rio-São Paulo hoje, a passagem tá R$ 2.500. Eu fui e voltei para Noruega, 60 euros. Aí você fala, nossa... Peraí, a gente escutou direito, gente. Não é nem ônibus no Brasil. euros. Então, daqui a gente está a 40 minutos do aeroporto, da Quinta do Lago, que é aqui no Algarve, você está a 10 minutos do aeroporto. Então, que é o porquê Senna morou aqui. O Senna morou aqui, foi o lugar que ele escolheu para viver por causa do dia de sol. E quem acompanha o Leandro viu, ele postou esses dias, ele estava num parque coberto, não é isso? Também é um dos maiores parques. Um dos maiores. Você está falando de um lugar, Algarve, que é grande, com 450 mil habitantes e que recebe mais de 10 milhões de turistas. Só o Algarve recebe quase o dobro do Brasil inteiro. Tem muita coisa assim para você realmente aproveitar. E aí tem um outro ponto muito importante. Nós estamos aonde? Em Portimão. Portimão, em Portugal. Portugal fala português. Não então, tenha dificuldade então, na língua. Assim, às vezes você pensa, a mãe, a sogra tal, como é que vai ali numa padaria, vai numa farmácia? Às vezes tem a barreira da língua. Não, você vai falar português. Simples. Tudo bem que tem muita gente aqui de fora, mas todo mundo aqui vai falar português para entender. Então, assim, são muitas e muitas e muitas e muitas vantagens. Então, daqui, num raio de 5 horas, eu posso viajar para 50 países. Inacreditável. Cara, outra coisa, custo de vida baixo. A galera não tem noção. Aqui é aproximadamente 60% do custo de vida mais baixo do que os Estados Unidos. Muito mais barato que a Suíça, que a Itália, que os outros lugares. Eu quero um apartamento. Tem. Mas às vezes o pessoal vê muitas mansões. Tem muitas mansões. Mas tem apartamento de 250 mil euros, 300 mil euros. Tem tudo. Existe possibilidade para todos os públicos. Por exemplo, né, muita gente tem comprado aqui com a gente. Leandro, qual público tem cobrado? Tem muita gente que tem muito dinheiro que fala assim, eu quero comprar 2, 3 apartamentos de 400, 500 mil para rentabilizar. Eu não vou nem pisar aí, Leandro. Beleza, tem as opções. E não precisa pisar, né? Porque a rentabilidade é alta aqui, é muito alta, é muito, muito interessante. Aí e rentabilidade em euro. Em euro. E outra, uma moeda segura. Isso é um outro ponto importante. Por exemplo, esse ano o dólar desvalorizou 13%, o euro não desvalorizou. Então a pessoa que aporta dinheiro aqui, principalmente na situação que o Brasil está hoje, porque o Brasil está todo mundo tirando dinheiro do Brasil. Por isso que eu falo, tem empresário que eu falo assim, amigo, você não tá vendo o noticiário? Não tá vendo o noticiário? Todo mundo tirando dinheiro do Brasil? Eu vou parafrasear, nós não estamos vivendo o mesmo mundo. A frase não é minha não, mas quem está vivendo o mundo real do Brasil... Tá tirando. Tá saindo fora. Tirando, porque, vamos ser sinceros, não vou nem entrar muito em política aqui, mas existe também uma perseguição... não entrei não. Mas é uma coisa tão óbvia, né? A gente tá tendo uma perseguição a quem tem dinheiro, que é tolo. Sim. Você não pode matar aquele que gera. O empresário é aquele que gera. É tolo. Mas enfim, não vou entrar em política. Mas o sábio que sabe que está acontecendo isso, ele está tirando dinheiro. Né? Que é o que acontece em países comunistas. Quem tem situação socialista, tira o dinheiro. Você comprar guarda-chuva em dia de chuva é mais caro. Sem dúvida. Quem não tirar agora, quando chegar ano que vem, que existe grande chance, infelizmente, da esquerda ganhar tal, vai ficar mais caro. Então, assim... É só ter percepção, sabedoria. Mesmo ter uma segurança para a família, ter um lugar maravilhoso para estar. Ainda tem isso. É tipo assim, Leandro, não tem como morar. Tudo bem, compra para investir e esse mesmo lugar que você compra para investir, você vende de vez em quando para passar férias. E é um patrimônio para o filho, às vezes para o neto, às vezes... Qual é o preço da segurança? Na semana passada, a Graciane Barbosa foi assaltada na Barra, que é um lugar seguro. O carro dela de 800 mil, puxaram o cabelo dela, jogaram ela no chão, machucou o joelho. Aí eu não consigo pensar, eu sei que é meu país, meu país tal, mas cara, imagina acontecer isso com uma mãe nossa, meu Deus. Uma esposa, com um filho. É complexo falar isso, mas a pessoa que pode, vale a pena pensar na situação de sair, ou no mínimo de diversificar patrimônio para que você tenha segurança. O lado bom, o Algarve é um paraíso escondido, que os brasileiros vão descobrir cada vez mais, e a gente está aqui para receber todo mundo com o maior carinho. O pessoal briga falando, você é o diretor de turismo do Algarve? Eu falei, não, simplesmente aquilo que eu vivo, eu me apaixonei e a minha natureza é aquilo que eu vivo e gosto, eu falo para outras pessoas. Inclusive, a ideia de montar imobiliária, ela foi tão espontânea
eu comecei a receber amigos aqui, todo mundo falou assim, como é que eu faço para comprar uma casa aí? Opa. E aí eu fiquei preocupado de indicar pessoas, né? Uhum. Eu sou muito chato com questão de excelência, falei, peraí, deixa eu preparar uma estrutura top para que a gente possa receber as pessoas da melhor maneira possível. Então, para mim é muito mais do que um negócio, é divertido e é verdadeiro. Então, e eu pude sentir isso, sabe, Leandro, assim, de verdade. Acompanhando o Instagram e às vezes a gente se sente muito próximo de alguém que a gente nem conhece, porque a gente acompanha a rotina e eu sinto, assim como eu sei que todo mundo, assim como eu sou uma pessoa que te acompanha, né, meu marido também acompanha e tem tantos amigos que te acompanham. Legal. E começou a enxergar esse lugar com um olhar diferente. E por que começou a enxergar esse lugar com um olhar diferente? Porque a gente sabe que vocês poderiam escolher qualquer lugar para morar. Inclusive, ir num lugar que todo mundo já foi ou está indo mesmo sem entender que é Estados Unidos. Mas a pergunta que ficou uma interrogação e a gente começou a descobrir mesmo o Algarve. Eu sei que o Senna fez um papel incrível, né, num primeiro momento ali, mas eu acredito que hoje, vou falar aí, 90% das pessoas que estão conhecendo esse lugar é por sua causa. Imagina. É verdade. E não é para puxar saco. Quem me conhece sabe que eu não sou disso. Mas é porque é um lugar desconhecido e é um tesouro desconhecido. E quando a gente vai falar do Algarve para as pessoas falam, mas onde é? Porque olha esse sol, olha que lugar maravilhoso, um clima maravilhoso. Novembro, a gente saiu lá de Lisboa, tava 10, 11 graus e a gente está aqui num calor, assim, num tempo maravilhoso, com o sol. Então muita gente fala, nossa, mas a Europa é muito fria, a Europa é isso, a Europa é aquilo. A gente está em novembro e tá ali os restaurantes, um monte de gente, tudo delicioso, um ambiente muito bom. Tem um conhecido meu que comprou de R$100 e poucos milhões no Alphaville. Gente, assim, tudo bem, maravilhoso e tal. E tem muitas casas boas, mas, cara, eu tenho amigos com muita condição financeira que quando chegam na Quinta do Lago, por exemplo, eles ficam assim, nossa, eu não sabia que existia. Qualquer lugar que David Beckham, Madonna, a galera tem casa. Então, assim, é um outro patamar. Pô, Leandro, mas se for um apartamento simples, tal, também tem. Então você consegue estar num lugar e desfrutar de tudo isso, tendo vários níveis de imóveis, onde é apaixonante. Qualidade de vida. A gente vive num tempo onde as pessoas estão absurdamente ambiciosas, eu não acho nada de errado ser ambicioso, mas a sua ambição não pode ser superior à sua qualidade de vida. A sua ambição não pode te matar. O seu dinheiro não vai compensar aquilo que pode virar até a sua morte. Então, assim, eu vejo pessoas com burnout, e eu tô falando uma coisa que eu mesmo vivia. Eu trabalhava 24 horas em várias empresas, centenas de funcionários. E tudo bem, tá tudo certo, é maravilhoso. Só que eu falei assim, peraí, eu vou esperar 70 anos para mudar de vida? Depois dessa conversa, esse mini relato com tantas possibilidades aqui no Algarve, né? Você tem a Infinity, né, em parceria. Sim. E a Infinity, ela está aqui com um objetivo, né, com uma missão. Sim. Eu entendo que essa missão, ela começa a ficar cada vez mais próxima, inclusive dos brasileiros, atendendo todo mundo, mas principalmente dos brasileiros. Sim. Então, eu quero, né, que você finalize esse bate-papo, que foi realmente muito espontâneo, contando muita coisa em pouco tempo sobre esse lugar, porque quando eu cheguei aqui, gente, o Leandro foi certeiro, ele falou, vai na Praia das Andorinhas? Na Praia das Andorinhas. E daqui a pouco eu vou postar fotos. É só uma. É só uma. Porque ele já conhece esse lugar aqui, eu tenho certeza, de canto a canto. Sim ou não? Sim. Gente, são mais de 100 praias. Se você perguntar 10 pessoas aqui no Algarve, cada um vai falar uma praia. É muito Qual a sua preferida? Difícil. 2 preferidas. Aqui, por exemplo, tem a prainha, que é um pouco mais pra lá, que é maravilhosa. As praias de Lagos, é muito difícil. Sabe por que é difícil, gente? Você pode escolher cada dia uma. Porque a beleza em todos os lados que você olha. É muito difícil. E o Algarve, ele é possível, não é, Leandro? Ele é possível, ele é apaixonante. Ele é um lugar que... nossa missão, a minha ideia, assim como o brasileiro, há anos atrás, descobriu Orlando, foi muita gente pra lá, o brasileiro tem que entender que, enquanto ainda tem brasileiro indo pra lá, o americano tá vindo pra cá. Então, eu acredito que a Infinity vai fazer um papel muito importante em ajudar muitos brasileiros a virem para cá ou investir aqui. E eu creio que em anos a gente vai mostrar que aquilo que a gente começou, os pequenos começos, será gigante por causa do propósito do nosso coração, por causa da verdade daquilo que a gente fala, porque, e principalmente, através do estilo de vida, muita gente vai ter uma transformação natural com a família, às vezes relacionamento, às vezes filho. Então eu acredito muito nisso, por isso eu faço isso com o maior prazer e uma alegria. Excelente. Pensou no Algarve? Olha aqui, gente, ó. Pensou na Infinity. Obrigado, Leandro. Obrigadaço, tamo junto.